Sejam bem-vindos a todos a mais um programa Mais Saúde, da sua grande mídia TV, que é um canal de jovens que procuramos informar a todo o público, independentemente do seu quadrante, do seu nível, e procuramos trazer informações de vários temas, e este programa visa especificamente trazer informações acerca da saúde, várias áreas da saúde, várias áreas da medicina, medicina mental, farmácia, enfim, vários ramos da saúde. E hoje o tema será sobre a saúde mental. Eu sei que se calhar muitos me conhecem apresentando a área de medicamentos, farmácia, mas também tenho formação na área de saúde mental, especificamente psicólogo organizacional, que é psicólogo que atua mais nas organizações, no setor de recursos humanos, mas temos lá a nossa base de psicologia pura, em que temos lá a bagagem em que podemos ajudar e falar de vários temas. O tema de hoje, como vocês já viram nos cartazes, vamos falar da questão das origens das doenças mentais no geral. Não pretendemos especificar que doença vamos abordar, mas iremos falar no geral. Hoje falaremos da questão da origem das doenças. Sendo africanos, sendo moçambicanos, assim como não, temos algumas crenças. Muitas vezes discutimos qual é a origem das doenças mentais, ou seja, se as doenças mentais têm a sua origem como as outras doenças físicas, malária, assim como, por exemplo, ou se as doenças mentais são sempre como fonte ou causa a feitiçaria. E conhecemos, se calhar, alguns de nós conhecemos pessoas que dizem, não, eu malária posso tratar no hospital, mas esquizofrenia, maluquice, depressão, essas coisas não se trata no hospital, trata-se no curandeiro, aquele médico da família, porque isso é feitiço. Então, hoje nos propomos abordar esse tema, será uma exposição onde vamos falar. Se tiver as suas dúvidas, comente, mande para nós, vamos tentar ajudar. E não pretendemos aqui estabelecer as verdades, mas apenas trazer o debate e para que as pessoas possam formar as suas opiniões depois de muitas investigações. De forma inicial, diríamos que, sem esquecer de convidar para colocar o nosso like na nossa página, para que possa continuar informado sobre vários programas que nós temos ao longo da semana. Inicialmente, diríamos que as nossas crenças que nós temos, o nosso contexto cultural vai influenciar naquilo que nós vamos acreditar ser a causa das doenças mentais. Ou seja, o ser humano não deve ser olhado como apenas um indivíduo físico, corpo carnal apenas, mas deve ser olhado de forma holística. Quando dizemos de forma holística é o quê? Temos a parte mental, emocional, temos a parte espiritual, que é muito importante, e nós africanos acreditamos que é um ponto assente, não é algo que vamos discutir se o ser humano, se as pessoas temos a parte espiritual ou não, é um ponto pacífico, na minha opinião, que o ser humano tem uma parte espiritual. Então, nós, quando vamos abordar, estudar o ser humano, independentemente de que ramo vamos estudá-lo, temos que ter em conta essas duas partes, a parte emocional, a parte espiritual e já a parte física, já que nós conhecemos, conseguimos ver. Então, falando exatamente do nosso tema, se as doenças mentais são de causas naturais ou são sempre feitiço, de forma introdutória, diríamos que sempre notou-se, ao longo da existência da humanidade, que alguns indivíduos tinham algum comportamento fora daquilo que era o normal. Ou seja, nós temos aquilo que é o normal, não digamos que 100% das pessoas agem dessa forma, mas temos aquilo que é considerado normal. Então, mas sempre há indivíduos que saem desse normal. E quando saem desse normal, se calhar seja na sua maneira de se vestir, sua maneira de falar, sua maneira de comunicar-se, então acabam estando fora do normal. Esse aspecto sempre chamou a atenção de toda a humanidade e digamos que os estudiosos mais antigos, dos tempos mais antigos, sempre notaram que na sociedade havia pessoas fora do normal, daquilo que era aceito e que agiam de forma à margem daquilo que as pessoas normais faziam. E esse é um ponto importante quando nós vamos definir aquilo que nós chamamos de doença mental, porque de forma direta e objetiva, nós diríamos que
doente mental ou considera-se doença mental quando um determinado indivíduo tem um comportamento recorrente, ou seja, permanente, constante, fora daquilo que é a normalidade, e esse comportamento afeta a vida da pessoa. Ou seja, se a pessoa, por exemplo, fica triste, se a pessoa fala muito, se a pessoa vai usar palavrões de forma recorrente, constante, e isso afetar a sua vida diária, por exemplo, o trabalho, principalmente a questão do trabalho e a vida social e familiar, aí vamos estar perante, provavelmente, a uma doença mental. Ou seja, nós não podemos sair por aí diagnosticando, por isso o programa também não pretende diagnosticar as pessoas, não podemos sair por aí diagnosticando as pessoas com doenças mentais, mas, de forma objetiva, quando é que pode-se dizer que alguém tem uma doença mental? Dizemos que a pessoa tem uma doença mental quando a pessoa tem um comportamento fora do normal, daquilo que a maioria dos indivíduos médios da sua idade fazem, e esse comportamento afeta a sua vida pessoal, familiar e laboral. Se o indivíduo tem uma tristeza que acaba afetando a sua vida escolar, por exemplo, temos que começar a avaliar essa situação e, se calhar, estaremos perante de uma doença mental. Então, nesses casos, nós vamos dizer que as pessoas que têm doenças mentais não são pessoas que, digamos que, procuram as doenças mentais. Qualquer um pode ter uma doença mental. E podemos dar como exemplo de doenças mentais, a partir a doença mais famosa de todos que nós conhecemos, é loucura, esquizofrenia em termos mais técnicos, ou seja, a loucura, as pessoas saem por aí andando, cada um tem várias manifestações, infelizmente até agora não se sabe a causa exata. Podemos falar da depressão, que considera-se a tristeza extrema ou a preocupação extrema com o passado, ou seja, de forma mais leiga, diríamos que a depressão é uma preocupação extrema com o passado. E estresse também acaba sendo uma doença, uma perturbação mental, que é uma preocupação extrema com o presente. De acordo ainda com o livro Mente Positiva, edição 2014, diz-se que a ansiedade é uma preocupação extrema com o futuro, ou seja, quando o indivíduo se preocupa bastante com o futuro, acaba tendo ansiedade. A ansiedade tem vários desdobramentos, tem várias categorias, mas de forma geral, diríamos que a ansiedade, como exemplo de doença mental, é uma preocupação extrema com o futuro do indivíduo. Não se pretende aqui, como dizíamos mais uma vez, diagnosticar ou rotular as pessoas. O foco é mais a questão da causa, discutir essa questão, a origem das doenças mentais, a origem natural ou uma origem mais, digamos, sobrenatural, daquilo que é o ser humano. Como já vimos no início do programa, o ser humano tem que ser visto de forma tripartida, ou seja, tem a parte física, a parte emocional e a parte espiritual, que são as partes mais aceites, mais assentes pela maioria das culturas, e a nossa africana não foge à regra. Então, nós não vamos dizer que todo mundo que fica triste, todo mundo que se sente ansioso, todo mundo que fica com uma espécie de preocupação, de ansiedade, de estresse, é doente mental. Não, a questão não é essa. Mas quando essa ansiedade, essa preocupação começa a afetar a sua vida diária, seu dia a dia, é motivo de você procurar uma ajuda profissional, e os psicólogos, psiquiatras são os profissionais de excelência para que possam ver qual o nível em que essa situação está a te levar, se está a causar uma doença ou não, se é apenas algo passageiro. Então, nós vamos dizer que não é fácil diagnosticar uma doença mental, não é fácil. Geralmente não se dá o diagnóstico na primeira sessão, quando faz lá a sua terapia, psicoterapia, psicologia lá. O psicólogo, aliás, não vai logo no primeiro dia dizer, você tem depressão. Não, ele vai estudar. Até pode ter em mente, pode suspeitar,
mas geralmente não vai logo dar o diagnóstico, não. Ele vai primeiro fazer uma bateria de testes, análises, até pode mandar fazer análises de exames mesmo do laboratório de sangue, é normal, para que se possa ver se alguma coisa no seu organismo está a falhar. Então, em termos de causas das doenças mentais, antes de prosseguir, convidamos a partilhar o programa com algum familiar que você conheça, nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook. Fique à vontade, partilhe, porque o intuito da GMTV é partilhar o conhecimento. Então, dependendo das suas crenças, estamos na questão das causas das doenças mentais, diremos que dependendo das suas crenças, as causas da doença mental serão várias, mas basicamente são três as principais, independentemente das crenças. Há quem poderá concordar, assim como não, estamos livres de expressar nossas opiniões, mas, por exemplo, se pegarmos um indivíduo que tem uma parte espiritual, que tem uma parte mental e emocional, que concorde com isso, diremos que as doenças mentais têm três origens, que é a origem física, tem a ver com a degradação do corpo. Com o passar do tempo, alguns neurônios vão se destruindo e, infelizmente, neurônios do sistema nervoso muitas vezes não são restituídos, ou seja, uma vez morto o neurônio, em linguagem leiga, não volta a ressurgir. Então, quando o nosso organismo vai se degradando, começa a acontecer falha na transmissão de neurotransmissores, ou quando termos algum contato com um agente físico, um agente químico, tóxico, uma droga, por exemplo, vai destruindo uma parte do nosso organismo. Então, poderíamos ter um problema mental, uma doença mental, uma depressão, ou seja, uma outra coisa, uma esquizofrenia ou loucura, porque nós consumimos alguma coisa que foi fazer um estrago na nossa cabeça. Por exemplo, o tabaco, o álcool, são drogas lícitas, é discutível, mas que acabam prejudicando o nosso organismo, sem falar mais daquelas doenças, daquelas drogas mais potentes. Existe também a causa mental, ou seja, a origem mental das doenças mentais, nesse caso, a origem mental das doenças mentais, que são falhas no nosso sistema de pensamentos, ou seja, o nosso sistema de pensamento é um sistema muito organizado, que tem que filtrar o que vai no nosso na nossa mente, no nosso sistema nervoso, mas ele pode ter falhas e por aí começamos a ter, por exemplo, pensamentos invasivos. Então, coisas que você nunca pensou, não quer pensar, mas começam a aparecer. Aqui temos as outras doenças mentais, como a questão da obsessão compulsiva, a questão de você não querer pensar algo, mas acabar por aparecer. Chamam-se pensamentos invasivos. Então, isso também pode dever-se a uma falha no sistema de pensamentos que devia, de forma coordenada, filtrar e permitir alguns pensamentos, ou você ter o controle de alguns pensamentos. Porque você, por exemplo, pode estar perante alguma situação numa loja, por exemplo, e você receber um pensamento invasivo, leva lá essa coisa aí, esse telefone aí no balcão, mas o teu organismo, não organismo, desculpa, a sua mente tem que ser capaz de filtrar aquela informação, ver até que ponto aquilo é aceite ou aceitável ou não no contexto em que você estiver inserido. A terceira causa tem a origem espiritual, como nós dizíamos, é uma origem sobrenatural, e nesse ponto entramos num quesito que muita gente discute, que muitas pessoas discutem, a ciência muitas vezes quer se distanciar. Mas uma vez que nós da GMTV somos um canal que acredita que o nosso público-alvo é diversificado, não podemos ignorar esse ponto, apesar de que de forma científica ignora-se isto, mas sabemos muito bem que existem muitas doenças que a ciência não consegue explicar a sua origem e que, quem sabe, nós podemos dizer, atribuir a questão daquilo que é transcendental, daquilo que é sobrenatural. Então, para aqueles que são cristãos, aqueles que têm alguma crença religiosa, independentemente de qual for, vão, se calhar, me entender melhor aquilo que eu quis dizer, que algumas doenças mentais, não só físicas também, têm a sua origem
numa questão espiritual. Aí pode-se falar a questão de ataques de demônios, possessões, enfim, são vários assuntos, mas no seu todo diríamos que é uma questão espiritual, uma questão que tem a ver com a religião, em que alguém tem a sua mente dominada por uma entidade sobrenatural que não se consegue explicar. Nesse caso, já é uma questão que nós fizemos muito no curso aos professores que nos davam lá as cadeiras. Se um doente no hospital, a família, por exemplo, acredita que essa doença mental que tem não deve ser curada no hospital, não vale a pena internar a pessoa na psiquiatria, mas sim deve ser levada para o curandeiro. Como é que deve agir o médico, o psiquiatra, o psicólogo ou o médico lá no hospital público, não só na clínica? Como é que deve agir? Fica uma questão no final do programa, espero eu me lembrar, diremos como é que, qual é a resposta que muitos dos professores me deram, pelo menos deram a nós da minha turma. E eu concordo ou não, mas, enfim. Mas o que você acha? O que a família deve fazer? Deixa nos comentários o que você acha que a família deve fazer, o que o médico deve fazer. Dizer, olha, doutor, estão a ajudar o nosso familiar, mas, enfim, agradecemos, mas pedimos que o nosso paciente, para a gente levar, queremos levar ao curandeiro, acreditamos que essa doença que ela tem, que nosso irmão tem, nosso pai tem, não é algo que vocês vão tratar aqui. O que acha que o médico deve fazer? Enfim, continuando, diríamos também que nas causas das doenças mentais existe aquilo que é uma combinação de fatores, ou seja, multifatores. Há pessoas que, por exemplo, têm uma doença física, mas numa doença, entre aspas, normal, uma diabetes, uma tensão alta, e acabam desenvolvendo uma doença mental. Isso porque o nosso organismo trabalha em conjunto, não tem como separar a parte mental, a parte espiritual, a parte física, não. Muitas vezes uma parte vai afetar a outra. A parte, por exemplo, física. A partir de uma doença física normal, uma diabetes, pode desenvolver uma doença mental como a depressão. Vamos tomar um exemplo, um indivíduo de 45 anos, 50 anos, indivíduo de sexo masculino, por exemplo, em que nessa idade o objetivo é prover para a família, o objetivo é trazer o pão ali em casa, mas tem uma doença que invalida, que fica muito tempo acamado, começam a ter aqueles pensamentos invasivos, já não valho nada, já não sirvo para nada, a minha família já está me ver como um encosto, um encargo. Então, nesse momento, essa pessoa pode desenvolver uma depressão por causa da do seu problema físico. Ou seja, a partir de um problema físico preexistente, a pessoa acaba desenvolvendo uma doença mental. Ou pode ser o contrário, a partir de uma doença mental, a pessoa pode desenvolver uma doença física. Por exemplo, vamos ver indivíduos que têm dificuldades, por causa de uma doença mental, de fazer a sua higiene pessoal. Ao fim e ao cabo, vão desenvolver uma doença física por causa dessa situação. Entretanto, indo concretamente ao assunto do dia, se as doenças mentais têm origem física ou feitiço, para ser mais direto, acho que a resposta já ficou por aí, ao longo da exposição que nós fizemos, é que algumas situações poderão ter origem física, ou seja, natural, uma degradação do sistema nervoso, ou uma invasão de pensamentos invasivos, mas, infelizmente, nós não podemos ignorar que algumas situações de doenças mentais têm origem na sobrenaturalidade daquilo que é do ser humano, ou seja, aquilo que está acima de si. Ou seja, a pessoa pode estar sofrendo de uma doença mental de origem sobrenatural. E, nesse caso, realmente, um tratamento médico, científico, entre aspas, científico, centralizado apenas, acaba não sendo muitas vezes suficiente. Não digo que é algo que se deve deixar de lado, não, mas deve-se também incorporar no seu tratamento algo que tem a ver com a espiritualidade. Porque muitas vezes nós não sabemos qual é a origem da doença mental. Muitas vezes nós não vamos saber o que causou aquela depressão.
Por isso, no seu tratamento, além de um tratamento medicamentoso, que muitas vezes é o caso, dá-se medicamento, faz-se terapia, mas também pode e deve, na minha opinião, como cristão, falo de psicólogo cristão, incluir algum aspecto espiritual no seu tratamento. Por isso, por exemplo, se um cristão tem uma depressão, tem uma doença mental, aliás, esse é outro ponto que falaremos, se um cristão pode ter uma doença mental ou não, responda aí embaixo o que acha, se o cristão deve ou não ter doença mental, se pode ou não, o que acha, coloque aí nos comentários, e se sim, por quê? Se não, por quê? Então, se um cristão tem uma doença mental, se formos a chegar à conclusão de que pode ter, ele deve procurar um psicólogo na medida do possível, um psiquiatra na medida do possível, que também é cristão, que comunga das mesmas crenças. Se puder, se não for possível, um neutro era o mais desejável. Mas, como nós sabemos, o ser humano dificilmente atinge a neutralidade, ou seja, sempre em tudo quando a gente vai fazendo, haverá influência das nossas crenças. Então, nós diríamos que algumas doenças, sim, algumas situações, algumas pessoas têm doenças mentais por causa de feitiço, se é que você quer chamar assim, ou ataque sobrenatural, se assim estiver bom para si, mas algumas situações são situações normais, não precisamos enfeitizar tudo, entre aspas, enfeitizar tudo. E o objetivo desse programa é que nós de trazermos esse tema, ou seja, o nosso objetivo é que as pessoas parem de enfeitizar tudo que é doença mental, ver que tudo que é doença mental é vovô que te enfeitiçou, é o vizinho que te falou mal, é o vizinho que fez isto, que fez aquilo, é porque a minha cunhada não gosta de mim, a minha sogra não gosta de mim, não. Uma mulher pode ter uma doença mental, uma depressão, uma ansiedade, porque, enfim, o sistema está a falhar, não porque a sogra não gosta dela, ou não porque, entre aspas, alguém está contra ela. Então, o principal objetivo desse programa é fazer com que as pessoas reflitam para que possam ver que não, independentemente da causa, que pode ser natural ou sobrenatural, nós temos que procurar ajuda médica especializada. Porque, como dizia, muitas famílias acreditam que problemas mentais é com feitiço, então não se trata no hospital. Não, o hospital pode ajudar sim. Vocês também podem procurar algum especialista, alguém da vossa igreja, por exemplo, um pastor, um obreiro, para que possa vos ajudar na parte espiritual. Porque, na minha opinião, o ser humano tem que ser tratado, qualquer que seja o problema, de forma holística. Não se pode tratar apenas a parte física. Ou não. Então, se é uma doença mental, vamos apenas à psicologia ou à psiquiatria, não. É a parte física que também, a parte espiritual, aliás, que também tem que se ter em conta. Nós diríamos que algumas pessoas pensam que são imunes a doenças mentais e quando têm doenças mentais acabam pensando que é o fim da vida. Não. A doença mental tem que ser olhada como uma doença qualquer outra. Ninguém se sente mal em termos de culpa por ter uma malária. Não, é normal ter malária, é normal ter, entre aspas, uma diabetes. São doenças aceites. Então, nós também temos que ter uma mente aberta no sentido de aceitarmos que as doenças mentais fazem parte daquilo que é a degradação do ser humano. E a partir desse, que as doenças mentais fazem parte daquilo que é a degradação do ser humano. E a partir desse momento, nós buscaremos tratamentos adequados, específicos, no sentido de resolver o problema o quanto antes possível. Por exemplo, nós fazíamos a questão se um cristão pode ter uma doença mental. A resposta é sim. Há muitos cristãos que eu, na minha opinião, acredito que são verdadeiros, que têm sim problemas mentais. Ou seja, problema mental é como a depressão, como a questão da ansiedade, como a questão do estresse, não é falta de fé. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, nós somos seres humanos, falhos, pecadores, e que por isso pode ter uma doença mental. Então, muitas vezes, como cristãos, nesse momento dirijo-me mais àquele que é cristão, aquele que acredita em Deus, tem a sua crença bem estabelecida. Pare de dizer às pessoas que depressão, estresse, ansiedade com o futuro é falta de fé.
Não, não é falta de fé, é um problema normal, como qualquer. Você não vai dizer a alguém que tem malária que é falta de fé, não. Malária não é falta de fé, então. Depressão também não é falta de fé. Então, a questão como nós respondemos, não sei qual é a tua opinião, que você que havia respondido ou não, mas um cristão pode ter-se uma doença mental e é normal, deve ser tratada como uma doença qualquer. Você deve dirigir-se a uma unidade sanitária, ter como psicólogo, como psiquiatra, como eu disse, se possível que sejam cristãos, se não, se calhar faz a psicoterapia lá, a psiquiatria, as sessões de psiquiatria lá no hospital, depois busca a ajuda de um pastor, alguém com algum crédito, para que possa te ajudar na parte espiritual. Convido mais uma vez aos internautas que possam difundir esse programa, partilhar, para que possamos atingir o maior número de pessoas, para que possamos desmitificar essa questão da doença mental, paramos de enfeitiçar tudo, porque isso não ajuda na resolução do problema. Outro aspecto também é pensarmos que doenças mentais é frescura, por exemplo, pensamos que a depressão é uma frescura, que as pessoas estão a se fazer e são preguiçosas. Não, é uma situação que a pessoa já não tem nenhum controle. E aí entra a questão do círculo familiar, a questão do ambiente familiar, do contexto cultural em que nós vivemos, estamos inseridos. Então, para respondermos às questões que geralmente ouvimos com as pessoas, é muito importante que a gente saiba que em que contexto em que nós estamos. Então, nós diríamos que uma das questões que a gente ouve é se os medicamentos, sempre os tratamentos de doenças mentais, as questões das sessões de psicoterapia, as sessões com psicólogo são inúteis, apenas é para conversar. Não, são conversas técnicas, se você me permite usar esse termo, em que o médico lá, o psiquiatra, porque a psiquiatria tem a ver com a medicina, ou o psicólogo, vai buscar, em termos de conversas, através de conversas, aliás, buscar as causas, se puder encontrar as causas e tratar o seu problema. Então, nós não podemos menosprezar, porque há quem diz, eu vou pagar um dinheiro, principalmente se tiver algum, entre aspas, estiver numa clínica, pagar dinheiro apenas para ir conversar. Posso conversar com qualquer um, mas a conversa, para quem já foi numa sessão de psicoterapia ou psicologia, a psiquiatria sabe como é diferente. Então, ele conversa, mas é uma conversa diferente. Uma conversa mais em que, através de técnicas específicas, vai procurar resolver o seu problema. E nessa questão, abro um parênteses para dizer, por exemplo, a questão dos seguros. Muitas vezes os seguros de saúde não cobrem a questão das sessões de psiquiatria e psicologia. Acho que é um erro, deviam cobrir. Acho que nos países mais desenvolvidos também fazem parte. Isso é só para ver até que ponto a nossa sociedade, no geral, considera que doenças mentais não é algo importante. Ou seja, preferem pagar medicamentos, entre aspas, mais caros do que pagar uma consulta, uma sessão de psicologia ou de psiquiatria. Acho que é um aspecto que até o Ministério da Saúde tinha que ver, a entidade reguladora dos seguros também tinha que ver. Enfim, fechando parênteses, diríamos que a sociedade, no geral, considera as doenças mentais de forma banal e que deve tratar no seu foro apropriado, médicos, curandeiros. Mas nós pretendemos que as pessoas saibam que é normal ter uma doença mental, é comum, não se deve sentir culpadas ou diminuídas por isso e devem procurar ajuda médica e profissional de forma holística, ou seja, procurar um médico e também procurar um pastor, se for o caso. Nós, no meio do programa, deixamos uma questão para você dar a sua opinião da questão da família, que tem lá o seu querido, o seu familiar internado, por exemplo, na área de psiquiatria, mas que pede para ir tratar o seu doente no curandeiro. O que há? O que vocês acham? Não sei se vocês já responderam, mas quando nós fazíamos essa questão na sala, os professores diziam que não, nesse caso, o que se faz, deixa-se a família levar o doente, eles
vão lá procurar essa ajuda, mas sempre dizer não, se vir que não está a dar certo, pode voltar aqui no hospital. Se não se vá, os médicos não vão negar de dispensar o doente. Dizer, não, vocês querem levar no curandeiro, querem levar no pastor, querem levar aonde? Não. Deixa que ele vá lá tentar ajuda lá. Se não resolver, podem voltar. E senão a família começa a dizer que não, os médicos estão interferindo no tratamento do nosso paciente, acabando até por lhe abandonar. Então, de certa forma, também diríamos que a medicina convencional já começa a olhar o ser humano de forma holística. Reconhecer que não é apenas a parte física, a parte mental, mas que existe uma terceira parte que é sobrenatural, que está fora do alcance, feliz ou infelizmente, da medicina convencional. Então, de forma a concluir nosso programa, que espero que tenha ajudado a tirar esses mitos, a questão de ver o feitiço em tudo que é doença mental, a tirar a questão da frescura em tudo que é doença mental, nós vamos dizer que sim, algumas doenças mentais são de causa natural, as outras são de causa sobrenatural. E, em todos os casos, independentemente da causa, aconselha-se a procurar tratar o ser humano de forma holística. Tratar a parte física, a parte mental e a parte espiritual com as pessoas especializadas, mas tem que ser pessoas sérias. Eu, como cristão, aconselharia a procurar um pastor, a procurar um obreiro, o grupo de oração das mamães da igreja, grupo de oração de jovens, mas as mamães, a questão do grupo de oração dos pais da igreja, dos papais, acabam ajudando na busca da parte espiritual. Não para de tomar a sua medicação com medo da dependência. Infelizmente, algumas doenças mentais são que nem a diabetes, são de tratamento contínuo e ininterrupto, ou seja, tem que se tomar pelo resto da vida, algumas vezes medicações, tem que se fazer sessões de forma constante, pode-se, no máximo, diminuir a frequência das sessões, mas, em alguns casos, sim, é possível que tenha que fazer sessões por muito tempo, tenha que tomar medicamentos por muito tempo e, se calhar, por resto da sua vida, de forma a te manter equilibrado. Eu, de forma mais pessoal, acredito que a nossa sociedade tem pessoas tem profissionais preparadas, embora sejam poucos, realmente são muito poucos, atendendo e considerando aquilo que é as doenças mentais no nosso contexto, são poucos profissionais, são poucos psicólogos e psiquiatras também, mas de forma que estão preparados para poder ajudar e encontrar soluções, de forma a evitarmos tratar doenças mentais de forma leviana ou de forma fora do contexto profissional. São doenças normais, entre aspas, que devem ser tratadas como tal. Este foi mais um programa Mais Saúde. Esperamos que tenhamos ajudado. Se você esquecer de tudo que falamos de hoje, lembre de uma frase que nós vamos falar aqui. Pare de enfeitiçar tudo. Nem tudo é origem feiticeira. Pare de levar tudo na leviandade, dizer, não, isso não é nada, isso de depressão é frescura, isso de ansiedade é frescura, isso controla-se. Se alguém disser da próxima vez, eu tenho medo da altura, por exemplo, há pessoas que têm medo de subir aquelas pontes de travessia das estradas. Alguém pode dizer, eu tenho medo de subir aquela ponte, tenho fobia. Não, isso é frescura, você está a se fazer, porque você, isso não é medo de verdade. Não, a pessoa tem aquele medo, você tem que olhar aquilo de forma mais séria e ajudar a pessoa na medida do possível. Há pessoas que, por exemplo, têm um medo exagerado de cão. Não, eu não posso nem passar de onde tem um felino, um cão. Dizer, não, pai, você está se fazendo, não é nada, está vendo, eu faço isso aí de olho fechado. Não, nós vamos respeitar, entre aspas, os medos uns dos outros e se vermos com uma situação em que já está a passar acima do normal, já está a afetar a vida da pessoa, temos que buscar ajuda.
Há pessoas que têm medo de elevadores, não porque aquilo de subir ou não, descer, mas a pessoa acha que aquela caixa, se eu entrar dentro daquela caixa, tem um nome específico, mas se eu entrar naquela caixa, vou morrer, ou vai acontecer o fim do mundo. Então, são coisas normais, são coisas que nós temos que aceitar e dar o devido tratamento. Cada um de nós tem seus traumas, tem seus medos, e nós não devemos menosprezar o medo ou trauma do outro. Um outro exemplo que eu posso dar, há pessoas que têm medo de agulha, só de ver uma agulha já começa a suar, começa a tremer, começa, enfim, a imaginar um monte de coisas. Não, você começa, se você é forte, consegue entregar o seu braço para picar à vontade, pá, glória a Deus e graças a Deus, mas não menospreze, não maltrate alguém que tem um problema com o medo com as agulhas. Há pessoas que têm medo de andar à noite, há pessoas que têm medo de dormir com lâmpada apagada. Você, por exemplo, se alguém, se tem um casal, vamos dizer, um casal, né, a esposa ou o marido diz, eu prefiro dormir com lâmpada acesa. Não, está se fazendo, você é fresquinho, você não, vamos desligar, temos que poupar energia. Não, a pessoa vai ter, se calhar, ter pesadelos por causa disso. Então, o programa Mais Saúde pretendia com esta edição dar o seu contributo na questão de levar-se a sério as doenças mentais, porque na nossa sociedade temos muitas doenças, muitas situações em que pode se tratar e não apenas acorrentar as pessoas. Porque há casos em que também, infelizmente, porque achamos que no hospital não vão ajudar, o curandeiro também não está a ajudar, então a solução é amarrar aquela nossa pessoa com correntes de cadeados. Não, aquela pessoa pode ser tratada e ter uma vida normal na medida do possível. Porque há situações que, infelizmente, não poderá se voltar a toda a normalidade, mas naquilo que for possível, a pessoa pode receber ajuda. Em vez de acorrentar a pessoa, em vez de menosprezar, em vez de maltratar a pessoa, em vez de nos afastarmos da pessoa, vamos ajudar. Esse ponto também é importante, a questão de afastamento das famílias. Há famílias que, quando, por exemplo, tem um filho com algum problema mental, o restante, os outros membros da família alargada começam a dizer, tá vendo? Esse foi provocar, que foi provocar. Nem sempre. Se calhar há casos em que é o cenário, em que foram provocar coisas, né? Como africanos, se calhar vocês sabem mais que eu, ou todos nós sabemos que acontece, mas nem sempre haverá situações em que apenas uma situação mesmo, uma doença mental em que o filho teve algum estresse, teve alguma situação em que saiu de si. Então, nós não podemos começar a nos afastar do nosso cunhado, de uma nossa irmã, porque o filho nasceu com uma deficiência mental. Então, começamos a dizer, foi provocar, porque não deu remédio de lua. Não tem nada a ver, muitas vezes. Então, vamos analisar cada caso, darmos o suporte. Mesmo que tenha sido isso, se calhar a nossa ajuda vai fazer com que a pessoa volte na normalidade e possa resolver a situação. Acima de tudo, ajudar o próximo, amar o próximo é o mais importante. E o programa Mais Saúde procura ajudar a sociedade a viver o mais normal possível, porque já é impossível viver com os problemas. Daí imagine se tiver um problema mental. O que dói mais num problema mental, como deve você, não é que nem uma ferida para você se coçar, não é que nem uma situação que você consegue ver que isto está acontecendo, não, algo está dentro da cabeça de matutar, você consegue, mas por que eu não paro de ficar triste? Por que eu devia dominar isto? Daí isso também acaba piorando a situação. Então vamos evitar menosprezar as pessoas e ajudar na medida do possível. Esse foi o contributo do programa Mais Saúde. Esteve convosco, boa chance. Esperamos que tenhamos ajudado. Até a próxima edição. Obrigado.